Acabei de ler. Porque o Leno e o Bruno, no nosso grupo de membros, o bicho tava pegando, né? Entre os dois, né? Galera, calma, vamos respeitar a opinião dos amiguinhos. É bom reforçar nosso grupo de membros, sempre bombando, falando todo o dia inteiro de Fluminense. Quem quiser aí, ó, vira membro do canal, fala com a gente lá no Instagram, que a gente coloca vocês também no grupo, pessoal. Só virar membro. E lembrando, a porrada come, e lembrando que uma vez por mês, um membro é convidado aqui para participar do nosso podcast. Exatamente. Tá bom? Em cima disso, até o Caio me mandou essa pauta aqui para me colocar na pauta esse assunto, uma declaração do Mano Menezes. Em cima dessa, te falando de jogador aqui, né? Que se aplica a qualquer jogador do Brasil. Abre aspas pro Mano Menezes aqui. O que mais me preocupa no jogador de hoje é que ele está muito distante do futebol. Ele fala menos de futebol. Realmente, o jogador brasileiro hoje, eu vou falar brasileiro, né? Porque eu não fiz isso do argentino no europeu. Ele está muito preocupado em ter creminho, em cabelinho penteado, sobrancelha feita e pouco futebol. A impressão que eu tenho é que o moleque já sai da base com a cabeça de jogar fora, né? Jogar fora do Brasil. E assim, não tem comprometimento nenhum. Nem com o clube que está formando ele, e nem com seleção, nem com nada. Né? Então, eu acho que é esse o sentimento que o Mano Menezes teve, principalmente porque ele independente dele ser um técnico limitado ou não, ele teve uma importância no passado no Fluminense. Pai, Caio, quer falar que você que levantou essa bola para mim? Não, quero sim. Eu até falar com relação, principalmente, sabe onde que está se refletindo muito isso? Na seleção brasileira, que é o que você falou agora. E você pode pegar alguns exemplos, Márcio. Por exemplo, você vê Luiz Henrique, que foi jogar na Rússia agora, né? Na Rússia, o Gerson deve estar indo também. O Gerson, que foi jogar na Rússia agora também. E assim, e parece que até o próprio técnico falou, deu a entender, né? Que, ele indo pra Rússia poderia ser esquecido e tal. Aí devido a conflitos políticos e tal, tudo isso. Caetano que mas, falou, né? Mas o que reforça isso? Que o jogador atualmente, sinceramente, eu acho até que pode ser que ele queira ir para a seleção em algum momento para bater uma determinada meta que ele tenha de carreira, para aumentar salário, ter alguma promoção, vamos dizer assim, né? Do que próprio interesse na seleção brasileira, entendeu? Então, assim, a realidade é que os jogadores hoje estão cada vez mais não se importando com o futebol como um todo e, consequentemente, com a seleção brasileira, cara. O Nino mesmo, que tinha potencial de ser titular da seleção brasileira como zagueiro, foi se esconder na Rússia lá. O Nino, Luiz Henrique, que estava vindo jogando. Sérgio. Eu falo na minha parte aqui. Irmão, futebol hoje, Márcio, você viveu uma outra época que era muito importante para os jogadores se destacar na seleção brasileira, virar ídolo no grande clube brasileiro. Hoje em dia, isso não existe mais, galera. Sim, é o que eu tô falando. O pessoal, essa nova geração, ela quer ter destaque jogando na Europa, sobe pro profissional no grande clube do Brasil. Quer logo se transferir para a Europa, não pensa em jogar no futebol, na seleção brasileira. Essa é a verdade. Os caras querem o quê? Visam o salário e o glamour do futebol europeu. Estão errado? Não estão, cara. Isso o jogador brasileiro. Não, sinto isso no argentino, não sinto isso no português. Não, português é Europa. Mas o argentino também falar que... O argentino, ele ama jogar na seleção argentina. Isso é fato, cara. Márcio, olha só. Eles têm, o sul-americano no geral, argentino e uruguai, vamos falar assim, eles têm um amor maior pela seleção do país deles do que nós brasileiros temos pela nossa. Incomparável. Só que os caras também têm o mesmo desejo de jogar na Europa. Qual é a maior vitrine hoje do futebol sul-americano? É o futebol brasileiro. É o que eu estava falando aqui com o Ilan, aqui, com nossos amigos aqui, com o Bandeira também da Placar, antes de começar o nosso programa. Hoje o futebol brasileiro é a Premier League da América do Sul. Então os caras vêm para cá justamente para se destacar e já visando uma transferência no futuro para a Europa. Porque sabe que o mercado brasileiro é um mercado muito visto, é um mercado que chama atenção. Teve uma pesquisa recente, aí, um poucos meses atrás, que dizia que o futebol brasileiro era uma das 5 maiores ligas do mundo, uma das mais competitivas no mundo. Né? Disso aí a gente já tira. Na América do Sul, então, disparada que é melhor, né? Não tem nem comparação. O Campeonato Brasileiro ele é equilibrado, nivelado por baixo, mas é equilibrado. Ô, Sérgio, dá sua opinião sobre essa situação aí, que foi citada aqui do Mano Menezes, né? Que a gente está comentando aqui, por favor. É um fato, né, cara, que o desligamento até nós, cara, até da população com a seleção, né, hoje existe, né, a gente fala do jogador, mas a própria população, a seleção se descolou do povo, né, a realidade é essa, né, e o jogador eu acho que também é reflexo disso tudo, né? O jogador hoje ele quer começar a carreira na base, ele já visa a carreira da Europa, o time que ele está é uma ponte, é simplesmente uma ponte para ele chegar aonde ele quer chegar. Eu acho até que o elo que a gente vê de jogadores do passado de virem, voltar, encerrar a carreira nos seus clubes, a gente vai ver menos, cara.
A gente vai ver, essa foi a primeira leva. A gente vai ver, agora o cara tá fazendo a cidadania dele, a vida dele na Europa, os filhos estão sendo criados na Europa, esse cara não vai voltar mais pro Brasil, cara. A gente viu agora o William, né, que o Fluminense chegou a sondar, né, falou que sondou o William. Cara, o William foi ameaçado de morte no torcedor do Corinthians. Ele é corintiano desde que nasceu, foi ameaçado de morte da família. É ameaça pro filho, pra mulher. Você acha que o cara desse vai voltar pro Brasil pra quê, cara? Né? Fica difícil a gente imaginar que o cara desse vai voltar pro Brasil. Tá com a vida pronta lá em Londres, muito bem, conceituado, não vai voltar. Não, e com o mercado lá fora. O cara tinha mercado lá fora quando ele veio pro Corinthians. É bom reforçar, né? Ele não tava tipo em final de carreira, não. Eu vim porque eu quis, né? Esse é o ponto. Voltou pra Premier, né? Ele saiu do Corinthians e voltou pra Premier League. Exatamente. É que assim, o que acontece? Esse afastamento, uma hora, acho que já está até chegando nos clubes. Uma hora vai chegar nos clubes também, infelizmente. Exato. Um afastamento do próprio torcedor do estádio. Porque, assim, eu noto a diferença da paixão hoje do futebol para anos atrás é gritante. É cada vez ou menos crianças interessadas em futebol, interessadas em outras coisas. Né? E futebol, cada vez menos, infelizmente. É claro que o pai procura passar isso para o filho, né? Eu estou procurando passar para minha neta, mas você vê hoje as crianças hoje muito com outros interesses. Claro, hoje tem muito mais coisa para você... Não vou comparar na minha infância que eu só tinha futebol para acompanhar, não tinha praticamente nada. Hoje você tem várias opções, né? E assim, por isso que o ídolo, o craque, o jogador que desequilibra, é tão importante você ter num time hoje. Manter um jogador como o Arias no time, até um jogador que tem alegria nas pernas, hein? O Soteldo vai dar alegria pra gente aí. Ivo, quer falar alguma coisa? Não, eu concordo com essa tua última fala aí, que é importante a gente ter ídolos, né, para cativar a nova geração, mas eu discordo de você que achar que as crianças hoje não ligam para o futebol. Ligam. Lógico, futebol europeu. Tudo bem, ligam, mas o futebol nacional... Estou falando do Brasil, eu sou brasileiro, eu moro no Brasil. Tudo bem, Márcio, mas o futebol europeu, as crianças hoje acompanham também muito mais do que a gente acompanhava na nossa época, porque hoje você tem mais facilidade para acompanhar esses campeonatos. Mas eu discordo de você quando você diz que as crianças daqui não procuram saber do futebol brasileiro. Procuram saber, sim. A garotada tem torcida, torce para o time brasileiro. A gente vê na arquibancada do Fluminense o tanto de molecada que tem. Em torcidas rivais também é a mesma coisa. A gente vê também uma molecada, quando a gente vai para jogos em clássico, uma molecada da torcida do Vasco, do Botafogo, do Flamengo. Tem molecada, o pessoal gosta sim de torcer. Só que é uma geração diferente da nossa. A minha geração é diferente da tua, que dirá a tua dessa geração nova. Então, devastador. Devastador. Graças a Deus nasci na década de 60. Alcir Moura, dito isso, Luiz Henrique virou Botafogo e tá dando até a volta olímpica e jogo do bairro. Só a grana manda. Perfeito, amigo. Perfeito. É isso. Perfeito. Galera, vamos lá. 355 simultâneo. Vamos dar o like aí pra ajudar o Furesenha a crescer. Quer complementar, Sérgio? Acho que o Sérgio ia falar alguma coisa. Sérgio, quer falar alguma coisa? Perdão, eu esqueço que você tá online aqui. Não, é isso. Desculpa. Eu estou esperando um pouquinho para falar por causa do delay. Tem um delayzinho, para a galera entender que vai ter um pequeno delay, eu espero um pouquinho aqui. Mas cada vez esse elo está sendo afastado, né, cara? E a base, né, o jogador, a formação de base, cara, que o Fluminense quer, é onde a gente pode ter um futuro melhor, é onde o Fluminense pode conseguir melhorar, cara. A gente tem que refazer esse elo, né, cara? O jogador formado em Xerém, ele tem que ter um elo com o Fluminense, tem que entender o que é Fluminense, o que aquilo representa, né? É uma questão essencial, né? Eu tava vendo o Boto, quando chegou no Flamengo, ele pegou logo o Sub-20, tirou o Sub-20 do CT da base e botou no CT do profissional, para treinar junto. Né? Ele já acha que essa interseção base profissional tem que ser mais rápida. O cara tem que treinar perto dos caras, o cara tem que ver o lateral esquerdo ali tá ruim, o lateral esquerdo adversário avança mais que nem o da base. Bota o da base aqui pra gente ver. Né? A gente tem que melhorar essa interseção da base com o profissional e junto disso, cara, criar dentro do jogador do Fluminense assim, a origem dele. Né? Não é só a marca Xerém, porque a marca Xerém virou uma marca de exportação, não é a marca Fluminense, cara. Não quero só uma marca, só um selo para vender um jogador para fora. E virou uma marca de exportação varejista, né? A gente é um varejo de jogador de futebol, a gente vende barato, né? Um atacadão, um varejo, né? A gente tem que voltar à origem, valorizar o nosso jogador de base. Só assim, cara, que a gente vai conseguir reverter as coisas, né? O Richeza, o Richeza está concordando com a tua fala aqui, o Márcio. Ele está falando que cadê aqui? Perdi o comentário dele, que o filho dele...
Meu filho se divide entre NFL, Champions League e algo de Fluminense. É, exatamente isso, é muito difícil. A NFL também Você vê, cresceu bastante, né? nem você na tua época, Ivo, acho que nem na do Caio tem 35, né, Caio? Isso. Você vai ver tantas crianças hoje com camisa do Real Madrid, camisa do Barcelona, camisa de Chelsea, de time europeu, cara. Mas também naquela época minha, na minha época, quando eu era moleque, era difícil a gente ter até a camisa do próprio time. Então, hoje tem mais facilidade de você ter as camisas. Não é isso, não é porque não interessava mesmo. Senão você continuava. Piratão sempre teve. Porque, Márcio, naquela época o futebol brasileiro ia lá na Europa e ganhava todo mundo. Era diferente, era outro mundo. Infelizmente, acabou isso. Márcio, vamos entrar aqui no. Só para complementar aqui o que você está falando, só para terminar aqui da minha parte em relação a isso. A minha época que eu comecei a acompanhar futebol foi de 94 e diante, né? Copa do Mundo de 94 e diante. Na minha época, a gente chegou a pegar o campeonato italiano, que era o mais forte da época, né? Tinha o Ronaldo o Ronaldo Fenômeno na Inter de Milão, que já estava arrebentando ali, né? Antes da Copa de 98. O futebol italiano era mais forte. Né? Tinha o futebol espanhol, a Premier League na época não era nada, né? Enfim, a gente chegou a pegar 5 competições, passava na Band, passava na Sport TV. Mas era diferente. Tinha uma diferença. Né? Era diferente. Antes da lei Bosman, o espanhol ia jogar na Itália era estrangeiro. Não, né? Antes do mercado comum europeu, antes da lei Bosman, eles viraram seleções, cara. Depois da lei Bosman, o mercado mudou totalmente. Eles viraram seleções mundiais. Mas eu quero dizer o seguinte: o interesse na minha época, quando eu era moleque, né? A tua também, né, Sérgio? Você é 2 ou 3 anos mais velho do que eu tenho 40. Eu sou de 78. São 46. 6, 7 anos mais velho que eu. Na nossa época, já tinha aquele interesse pelo futebol futebol europeu. Hoje tem muito mais porque a informação é muito mais rápida, né, e fácil de acessar em qualquer lugar. Diferentemente na época da gente, né? O Luciano, quando o Falcão foi para jogar na Roma, aí começou realmente a gente começou a acompanhar o campeonato europeu. Aí quando jogou Careca e Maradona no Milan, o Edinho e o Zico foram para o Udinese, porque era o campeonato italiano, era o melhor do mundo, né? Depois foi pro espanhol, né? Agora é o inglês, né? Mas não adianta a Premier League ser a melhor do mundo. A Inglaterra vai continuar não ganhando nada em Copa do Mundo. O Richard está falando que ele era Napoli pra caramba em 86, né? Sim. Mandar um abraço pro Gui Soares aqui. Gui tá na área. Junto. Ele tá falando aqui que no nosso tempo era Jornal dos Esportes, Mesa Redonda, CNT, Panorama Esportivo. Quase não sai. Da Rádio Globo. Verdade, Gui. Verdade. Gilson Ricardo. Antes de dormir era de leite, tá escutando. Gilson Ricardo. Saudoso Gilson Ricardo. Fala, galera. Olha, eu queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!